Olá a todos! Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre o grande segredo dos órfãos. Uau! E todo mundo aqui já leu a Bíblia. Então todo mundo deve estar pensando o seguinte. Êxodo 22:2. A nenhuma viúva nem órfão afligireis. Que tal essa? Que tal o segredo por trás disso? Ou desse aqui, ó. Deuteronômio 24:17. Não perverterás o direito do estrangeiro e do órfão. Interessante. Mas não. Eu não vou fazer isso hoje não, porque alguém vai falar que eu sou um fanático religioso. A gente vai fazer o seguinte, a gente vai falar sobre ciência. Que tal essa, hein? Ciência. Ao invés de a gente falar sobre religião, eu vou falar sobre ciência. O Dr. Plotkin falou um pouquinho sobre isso. Olha só que interessante. Ele estava sob juramento no tribunal, ele não podia mentir. Se ele mentisse era perjúrio, mesmo ele não acreditando na Bíblia. Perjúrio é cana. Cana é sol quadrado, certo? Viu? Sol quadrado. Beleza. Então o advogado pergunta para o Dr. Plotkin o seguinte. Quem não assistiu a etapa 1 deste vídeo, por favor assista, eu vou deixar a indicação abaixo, onde ele fala sobre os fetos abortados para realização de testes de vacinas. Mas vamos lá. Testes não, para criação de vacinas. Vamos lá. O advogado pergunta assim, o senhor já utilizou órfãos para estudar vacinas experimentais? E o que ele diz? Dr. Plotkin? Sim. O advogado pergunta, o senhor já utilizou pessoas com deficiência mental para estudar vacinas experimentais? Uau! O Dr. Plotkin engasga, diz assim, eu não me recordo de já ter feito estudos em indivíduos com deficiência mental, mas, no entanto, né, na década de 60, isso não era uma prática incomum. O advogado então diz, aqui eu tenho um artigo intitulado Atenuação do vírus da rubéola RA2073 em células humanas diploides WI38. O senhor está familiarizado com este artigo? Uau! Imagina, nessa hora ele já borrou as calças, né? O Dr. Plotkin diz, sim. Pouquinho antes dele falar sim, você ouve no fundo do vídeo o barulho de alguém se engasgando. Eu acho que era o pessoal da indústria farmacêutica que foi acompanhar o velho. Vamos lá. O advogado diz, neste artigo, entregou em mãos para o Dr. Plotkin, neste artigo, uma das coisas que o senhor diz é que foram testadas vacinas, experimentais no caso, em 13 crianças com retardo mental. O Dr. Plotkin diz, ok, bem, se está escrito aí, foi isso que realmente eu fiz. O advogado diz, o senhor já expressou alguma vez que era melhor fazer experimentos de vacinas em pessoas que tinham menor habilidade para contribuir com a sociedade, como por exemplo, crianças com deficiência mental, ao invés de crianças sem deficiência mental? O Dr. Plotkin diz, eu não me lembro especificamente, mas é possível. O advogado diz, o senhor se lembra de já ter escrito uma carta para o editor de ética sobre a realização de experimentos em humanos? O Dr. Plotkin diz, eu não me lembro especificamente, mas talvez eu possa ter feito. O que o Dr. Plotkin não imaginava é que o editor teria passado para o advogado a carta que o Dr. Plotkin escreveu lá décadas atrás. Olha só que advogado espertinho, né? Então, o advogado entrega uma carta nas mãos do Dr. Plotkin, que foi escrita pelo próprio Dr. Plotkin, e pergunta, o senhor reconhece essa carta? Dr. Plotkin diz, sim. O advogado diz, o senhor escreveu esta carta? O Dr. Plotkin diz, sim. O advogado diz, ok, uma das coisas que o senhor escreveu foi sobre a questão de que os experimentos a serem desenvolvidos deveriam ser feitos com pessoas completamente funcionais, adultos funcionais e crianças funcionais que têm potencial para contribuir com a sociedade, ou desenvolver esses estudos iniciais, que são, no caso, mais perigosos, né, no caso, em crianças e adultos que são, presta atenção que ele diz, humanos em forma, mas sem potencial social. Ou seja, um ser humano no formato, na silhueta, segundo
Esse cara aqui, ó, pró-vacina, que desenvolveu várias vacinas. Ateu, que diz que cristão pega no pé de cientista. Olha só. Interessante. Quer dizer, então para o nosso amigo aqui, uma pessoa com deficiência mental é um ser humano em formato. Dr. Plotkin diz, sim. Nessa carta, eu vou deixar um link separado com a carta do Dr. Plotkin, ok? O advogado não mostrou, mas você pode ler lá. O Dr. Plotkin argumentando que algumas pessoas dizem que isto que o hospital estava fazendo era uma filosofia nazista, mas que não. Na verdade não, porque eles não estavam utilizando membros de um grupo étnico, racial, econômico ou outro grupo, e sim pessoas, né, com deficiência, segundo este cara aqui. O Dr. Plotkin confirma isso com a garganta, né? O advogado diz então, presta atenção, o senhor já utilizou bebês de mães que estavam presas para estudar vacinas experimentais? Uau! Não parece o Dr. Mengele? Pensa só, as mães judias eram presas, o pessoal pegava os filhos dela para fazer experimento. Eu não sei se parece, eu tô aqui perguntando, tô fazendo um questionamento. O Mengele, sabe aquele do Hitler? Sério, não parece. Vamos continuar aqui. Então, o senhor já usou bebês de mães que estavam presas para estudar vacinas experimentais? E ele diz, sim. O advogado então pergunta, o senhor já utilizou indivíduos sob o jugo colonial para estudos experimentais? O Dr. Plotkin diz, sim. O advogado então diz, o senhor fez isso no Congo belga? No Congo? O Dr. Plotkin diz, sim. O advogado então faz a última pergunta desse trecho. Esse experimento envolveu quase 1 milhão de pessoas. O Dr. Plotkin gagueja e diz, né? Alright, yeah. Ou seja, bem, tudo bem, sim. Uau! Quase 1 milhão de pessoas. Será que o Dr. Mengele lá do Hitler ele chegou a usar 1 milhão de pessoas em estudos de medicina? Será? Interessante isso. Sem a pessoa expressar que quer participar, por exemplo, uma pessoa com deficiência mental. Agora vamos entrar em algumas questões aqui. Alguém aqui realmente acredita que uma pessoa com deficiência mental é um ser humano apenas em forma? Alguém acredita nisso? É uma pergunta. Olha, cada um tem um objetivo nesse mundo. Cada um, ok? O lavador de prato tem um objetivo. O piloto de avião tem um objetivo. Cada pessoa tem um objetivo nesse mundo. Cada pessoa, ok? Não existe ninguém melhor ou maior que o outro. Todos os nossos dons, todos, vêm do Criador. Ele vai lá, te deu um dom maior, responsabilidade maior. Te deu um dom menor, responsabilidade menor. Se você tem uma responsabilidade pequena, porque tem um dom pequeno, e você ainda faz mais do que pode, parabéns para você. Se você receber um super dom e você faz por não merecer aquilo que você recebeu, ou faz a menos do que você recebeu, é como se fosse assim, uma pessoa recebeu R$1 e a outra pessoa recebeu R$1 bilhão. Eles têm responsabilidades diferentes, percebe? Cada um tem uma prioridade nesse mundo. As pessoas com deficiência mental, elas têm uma importância enorme no mundo. Uma importância enorme. Uma das coisas que mostra pra gente a importância delas é o quanto elas nos fazem ver que, puxa vida, né? Elas nos fazem ver a vida diferente. E vou além, sabe por quê? Porque você consegue ver se um ser humano é bom ou não quando ele está tratando com uma pessoa com deficiência. Por quê? Porque uma pessoa com deficiência não tem nada para te dar, certo? Com exceção de amor, talvez. Com exceção de fazer um ser humano, né, pleno.
um ser humano que não faz as coisas apenas por dinheiro, apenas por desejo, apenas por qualquer outra coisa. Você verifica se um ser humano ele é firme no coração, olhando como ele se comporta com uma pessoa com deficiência, com uma pessoa que é dependente muitas vezes. Então assim, eu já contei uma história aqui, vou contar de novo. Eu tenho um amigo que a mulher dele morreu, tal, ele arrumou uma namorada, é um senhor, né? E os pais dele morreu, né? Ele tinha um irmão, o irmão dele tinha uma deficiência. Você até consegue conversar com o irmão dele, né? Só que ele anda numa cadeira de roda, tem deficiência no corpo e tudo, e tem deficiência também mental, tem um atraso mental severo. E o que acontece? O irmão dele foi morar com ele, com a namorada, no caso, né? E o irmão dele, ele de vez em quando tinha incontinência e mijava em si próprio, na cadeira de rodas e no chão, né? E a mulher ia lá limpar, né? Porque o cara estava fora de casa trabalhando. E aí um dia, né, ela encheu o saco e falou, olha, ou manda o seu irmão embora, manda ele para um asilo, algum lugar. E esse meu amigo falou, não, ele não sai daqui, a casa é minha, ele não sai daqui, ele é meu irmão. E ele estava me contando isso, porque separou da mulher, a mulher foi embora, etc. Tal. E aí ele falou pra mim assim, ele estava bem triste, ele falou pra mim assim, ele falou assim, se meu irmão tem essa deficiência, ele falou, podia ter sido eu. E ele falou, eu tenho certeza que se fosse eu, o meu irmão não me deixaria para trás. Então você olha esse tipo de coisa e você vê um ser humano de verdade ali. Você vê a força de um ser humano ali. Você vê o quanto o ser humano é bom ali. Você vê o quanto desperta da bondade do ser humano ali. Você fica admirado com o ser humano ali. E você começa a ver que, puxa vida, né? Olha como a vida é maravilhosa. Ou seja, desperta tanta coisa boa na gente. Eu ouvindo isso assim, sabe? Você começa a olhar a grandeza do ser humano. Um ser humano de grandeza de verdade. Não um ser humano com gravata, que diz que salvou milhões de vidas aí, matando bebezinho, injetando doença em órfão, em pessoas com deficiência mental, em filhos de mães presas. Que nojento. E que ganhou dezenas de medalhas, não centenas, mas dezenas de medalhas. Que é uma pessoa bem vista, qualquer lugar que vai, todo mundo aplaude. Enquanto isso, o que está aqui, ó, na cabeça dele, no coração dele, o que é? É algo que não é compatível com o que um cristão acredita. Lógico, eu já falei, ele se declarou ateu, né? E muitos ateus vêm aqui falando o seguinte, mas os ateus são bons. São bons a que nível? Até que nível um ateu é bom? Essa é uma boa pergunta. Porque neste cara aqui parou bem antes de um determinado ponto, né? Muitas pessoas vão falar, ele é bom porque salvou vidas. Eu não acho que ele salvou vidas. Eu acho que as vacinas fazem mal, inclusive. Uma hora nós vamos falar sobre a contaminação das vacinas. Tá? Nós vamos falar sobre vacinas que estavam claramente contaminadas. Não vou falar agora com o que, porque assim é polêmico demais. E o que a pessoa que aplicou a vacina contaminada, um dos bambambãs da ciência, falou para um público como se fosse nada demais. Então, assim, a gente pode avaliar assim o ser humano, inclusive, pelo como ele se comporta com uma pessoa que não pode dar nada para ele. Okay? Por hoje é isso, mais um comentário aqui desse enorme questionamento de 9 horas. O vídeo anterior foi um pedacinho 10 minutos. O vídeo de hoje são 3 minutos de questionamento. 3 minutos, total 13 minutos. Por enquanto a gente só falou 2% do que teve na audiência, certo? Os outros 98% fica para outros vídeos, outra hora, porque senão vira um vídeo de horror, certo? Senão vira um vídeo de horror. Meu Deus do céu. Por hoje é isso. Muito obrigado, até mais.